Você já pensou no porquê você segue a Deus? Ou se você não segue, por que você deveria? Então, senta em volta da nossa fogueira que vamos falar sobre isso. Se você é uma pessoa que segue a Deus, vai numa igreja, tem uma religião, você já parou para pensar realmente quais são as suas motivações para fazer isso? No porquê você faz isso? É importante a gente ter em mente, bem claro, no porquê que a gente faz isso, porquê que a gente segue a Deus ou uma religião específica, porque às vezes, se a situação muda, se as dificuldades vêm e a gente não tem tanta certeza, se a nossa base não está tão fortalecida, a nossa fé pode se abalar. Então é importante a gente entender sobre isso. E eu vou falar aqui sobre algumas motivações, às vezes, que nós nos aproximamos de Deus ou da fé, razões que podem falhar, que na minha visão não são tão fortes, e no fim eu vou apresentar a razão que eu tenho para seguir a Deus. Talvez uma das razões que tragam mais as pessoas para a igreja é pela própria família, pela tradição. Então, os seus pais, eles já frequentavam uma certa igreja, já frequentavam uma certa religião. Você começou a ir quando criança e entendeu que aquilo era o correto, que aquilo era o certo e continuou a ir. Mas veja, apesar de que a tradição tem o seu papel, tem a sua importância e mais ainda a família, de levar, de fazer essa introdução da criança e da pessoa à religião e ao conhecimento a Deus, existe um momento em que cada um tem que seguir o seu próprio destino, tem que fazer as suas próprias escolhas. Isso também vai acontecer com a criança que vai crescendo dentro do ambiente religioso. Se essa pessoa não parou para pensar efetivamente no porquê que ela está ali, o que ela está fazendo ali, se ela realmente acredita em Deus, se ela acredita na Bíblia, se ela não tiver esses questionamentos, ela simplesmente se manter na igreja única e exclusivamente por tradição, ou porque os pais dela iam, então ela vai também. Pode ser que num futuro, mais para frente, quando venham algumas dificuldades, ou que os pais não estejam mais presentes, ou que a própria tradição, a própria cultura mude, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. Então, antigamente, se você não ia na igreja, se você não dizer que não acreditava em Deus, você era mal visto, era separado da sociedade. Então, existia uma pressão da própria sociedade para você ir da tradição que você tinha que acreditar em Deus. Hoje você não tem mais isso, talvez a pressão seja até um pouco contrária, uma pressão que acha estranho um jovem que acredita em Deus ou que tem uma determinada conduta porque Deus pediu para ele ter essa conduta. Então, quando a gente vai chegando num momento em que nem os pais estão mais tão presentes, ou a tradição também não pede mais que aquela pessoa vá na igreja, então ela deixa de ir na igreja. Por quê? Porque a base da fé dela não era sólida. Era baseado numa tradição. Mais para frente, nós temos uma outra razão que é bem comum do porquê que as pessoas vão até Deus, vão até uma religião, que é para receber algo, para receber bênçãos. Então, eu vou na igreja porque daí eu vou ser abençoado. Se eu não for na igreja, eu não vou ser abençoado. Deus realmente promete na sua palavra que ele vai abençoar, que nós devemos pedir as coisas que a gente precisa, as coisas que a gente deseja, que a gente tem no coração, e que ele vai conceder isso, se a gente estiver pedindo em nome dele e se a gente estiver pedindo de acordo com a sua vontade. Então, aí tem um detalhezinho, que a bênção é condicional. A gente tem que estar pedindo de acordo com a vontade dele. Se eu pedir algo que não tem nada a ver com o caráter de Deus ou com a vontade de Deus, por que ele vai conceder algo que ele, inclusive, sabe que vai fazer mal para mim, certo? Então, ele pede que a gente guarde a sua lei, que a gente tenha no nosso coração a vontade de Deus, o amor de Deus, e aí tudo que a gente pedir ou tudo que a gente fizer vai ser bem sucedido. Então, existe essa condicional. E também a gente entende que na própria Bíblia diz que nós teremos aflições. A Bíblia não promete uma vida
sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma aflição. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a gente vai ter aflição, que a gente vai ser até perseguido por causa da mensagem. Então, por que a gente espera que a nossa vida não vai ter nenhum tipo de problema se eu for na igreja? Porque não é assim que acontece, não é assim que está prometido na Bíblia. E essa razão para seguir a Deus, pela bênção ou para obter alguma coisa, ela é extremamente perigosa, porque quando a gente não obtém aquilo que a gente estava esperando, a fé morre. Então, se eu estou indo ou estou orando a Deus para que algo aconteça, e aquele algo não aconteceu, não se realizou, eu deixo de seguir a Deus? Você veja que, pela lógica, se alguém vai na igreja pela bênção, quando a bênção não acontece, ela deixa de ir à igreja, deixa de seguir a Deus. Então, é uma motivação que atrai muitas pessoas, mas que, na minha visão, é uma motivação que não é forte, não é sólida o suficiente para te manter na fé, independentemente do que for acontecer na sua vida. Então, apesar de fazer parte a tradição, fazer parte a família, fazer parte a bênção também, a razão, a base da nossa fé tem que ser mais sólida. Mas vamos para um outro ponto que é muito utilizado, era mais utilizado antigamente, inclusive, para atrair as pessoas para a igreja e para a religião, que é o medo. Então, você pode ver pelos livros de história e tal, que a igreja usava muito do medo para atrair as pessoas. Então, você tem que vir na igreja, porque senão você vai arder no fogo do inferno. Você tem que fazer isso aqui, você tem que dar o dinheiro, você tem que, enfim, seguir os dogmas aqui da igreja, porque senão você vai ter um castigo. E isso trazia muito medo para as pessoas, trazia um medo de Deus, um medo da religião, um medo que afastava, e não aquele temor que a Bíblia fala, um temor que traz respeito, que traz essa... talvez como um filho olha para um pai, certo? Que o meu pai eu tenho que respeitar, porque senão, se eu fizer as coisas erradas aqui, eu vou ter as consequências, é claro. Mas esse pai, ele me ama, eu não me afasto do meu pai por causa disso, eu não tenho medo do meu pai, certo? Então, talvez essa é a relação que a Bíblia coloca ali para a gente ter com Deus, esse temor, mas não medo. Pelo contrário, a ordem que Deus mais dá na Bíblia, talvez você não saiba qual que é essa ordem, mas é para nós não termos medo. Essa é a citação que mais tem na Bíblia. Não tenha medo, seja corajoso, vá em frente, não tenha medo. Então, como que esse Deus que... a coisa que ele mais pede pra gente é para não ter medo, para ser corajoso, para enfrentar as situações, e que também quer ter uma relação íntima comigo, que quer ser como um amigo, ser como um pai, ser como um Deus de amor. Como que esse mesmo Deus vai querer que eu tenha medo dele? Ou querer que a igreja que está representando ele aqui na Terra coloque medo nas pessoas? Não faz sentido. E o medo, ele também não é uma razão sólida. Porque, veja, hoje em dia as pessoas já não acreditam mais nessa narrativa, às vezes, da igreja, do castigo eterno, que ou eu faço isso ou eu sou castigado, ou eu tive uma coisa ruim que aconteceu na minha vida, foi porque eu fiz tal coisa lá atrás. Essa narrativa não cola mais tanto para as pessoas. Então, no momento que o medo acabou, a fé acabou também. A gente pode ver um exemplo bem atual disso, foi a pandemia que a gente passou aí nos últimos anos. No início da pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram com medo, ficaram apavoradas e foram atrás, foram nas igrejas, foram estudar a Bíblia, foram orar. Mas o que aconteceu ao longo do tempo com essas pessoas que foram até Deus pelo medo? Quando o medo baixou um pouquinho, a situação normalizou, ficou mais tranquila, a vida voltou ao normal, a pessoa se afastou novamente de Deus. Então, o medo, ou ir a Deus pelo medo, também é uma razão que, quando a situação muda um pouquinho, ela vai se esmorecer. A gente tem que ter uma razão para seguir a Deus que seja firme o suficiente para sobreviver, para resistir a qualquer situação. E aí é que eu venho com essa razão final, que para mim é a razão que baseia a minha fé, que inclusive é muito simples, é porque é o correto. Então veja,
Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a estudar a lei de Deus, e a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus, ou seja, quem é Deus? Como é que eu vou saber como é que ele age? O que ele entende que é certo? O que ele entende que é errado? A gente pode entender um pouquinho desse caráter de Deus analisando as suas leis, ou lendo a sua palavra, lendo a Bíblia. Quando a gente começa a entender e ver que as suas leis são perfeitas, que a maneira que Deus criou as coisas são perfeitas, que tudo se encaixa, que os frutos de quem segue a Deus são melhores, às vezes, do que os frutos de quem não segue a Deus, que a vida é mais plena, que a vida é mais correta. Quando você começa a enxergar isso, você entende que aquilo está certo. Você começa a ter uma convicção naquilo que está escrito. E ao ler, ao estudar, o Espírito Santo também vai nos trazendo fé. E essa fé, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, como diz a Bíblia. Então, você está ouvindo a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo, Deus vai te dando fé naquilo. Você vai acreditando, você vai tendo uma convicção de que aquilo está certo, que Deus está certo. Porque veja, vamos voltar um pouquinho aqui. Existiu um conflito no céu, antes mesmo aqui da nossa história na Terra. Existia um conflito no céu entre Deus e Satanás. Satanás disse que Deus estava errado. E os anjos que estavam ali tiveram que decidir se Deus estava realmente certo ou se Deus estava errado. Os anjos que entenderam que Deus estava certo permaneceram com ele. E os anjos que entenderam que Deus estava errado seguiram um anjo que estava contestando Deus, que se chamava Lúcifer, e hoje nós entendemos que é Satanás ou o diabo. Então, lá no céu já teve que haver essa decisão. Deus está certo ou Deus está errado? E essa é a decisão que a gente faz hoje. Quando a gente estuda quem Deus é, quando a gente estuda a sua palavra, a sua lei, a gente decide se Deus está certo ou Deus está errado. E quando a gente chega nessa conclusão, quando nós somos convertidos, nós recebemos, através da fé, essa conclusão de que Deus está certo, a sua lei está certa, a sua palavra está certa, nós passamos a acreditar incondicionalmente naquilo, nós passamos a amar a Deus e as suas verdades. E quando a gente tem essa convicção de que Deus está correto, não importa o que está acontecendo, não importa se você está bem ou se você está mal, não importa se a sociedade está mais religiosa ou se a sociedade está menos religiosa, não importa se você está com medo ou se você não está com medo, você vai continuar seguindo aquilo, porque a tua base está sólida, a tua base está independente das circunstâncias na sua vida. E é por isso que eu entendo que esse estudo, esse ouvir da palavra de Deus que traz a fé, é o que vai trazer a base mais sólida para o nosso relacionamento com Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Eita.